Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago um almocinho simples, de semana mesmo, no meio da semana, almocinho simples, mas bem gostosinho. Então espero que vocês gostem. Já comecei colocando feijão na panela de pressão. Eu cozinhei feijão de corda para fazer um baiãozinho. Vocês conhecem baião? No Nordeste é bem comum a gente fazer baião, mas nas outras regiões parece que é mais difícil. Aí já coloquei a água do arroz no fogo também e fui descascar e partir umas batatas para fazer na air fry. Eu tempero e elas ficam bem gostosinhas. Aí eu coloquei bicarbonato na água, que é para dar uma crocânciazinha na batata, né? E ela ficar macia por dentro e sequinha por fora. Então você pode estar partindo a batata do tamanho que você quiser e no formato que você quiser. E não precisa pré-cozinhar não, já pode levar diretamente para air fry. Então eu vou deixar elas de molho aí na água por uns 5 a 10 minutinhos, que é o suficiente para elas ficar com essa textura que eu falei. E eu sempre gosto de fazer assim, partir elas nesse formato. Eu acredito que seja o formato canoinha que se chama. Então deixei elas aí e fui cuidar no restante das coisas. A água do arroz já estava fervendo. Eu gosto de fazer arroz assim e refogado, mas hoje eu fiz assim. Eu coloco sal e água, e coloco para ferver e coloco alho bem trituradinho ou amassadinho. Aí quando tá fervendo eu já venho com o arroz e deixo cozinhar. Se eu tivesse feijão cozinhado, eu só colocaria o arroz para cozinhar já com o feijão, mas como eu não tinha, aí eu fiz assim, cozinhei separados para depois juntar os dois. E as batatas a gente tempera de acordo com o nosso gosto. Eu coloquei páprica, sazon, sal, tempero pega-marido e outro temperinho que eu não sei o nome. E gosto de colocar óleo também, para elas não ficarem ressecadas. Aí eu coloco na air fry por uns 10 a 15 minutos. A gente fica olhando para não queimar, mas acredito que sejam uns 10 minutos. É o suficiente para elas ficarem bem crocantezinhas, bem douradinhas e bem macias por dentro. De mistura eu fiz apenas linguiça calabresa. Eu frito elas com cebola e fica uma delícia. É um almoço bem simplesinho, como eu estou falando para vocês, mas que não deixa de ser gostoso. Então eu parti a linguiça em rodelas. Aí já coloquei a cebola também, por conta que frita muito rápido, né? Linguiça calabresa, eu acredito que ela já é pré-cozida, então é muito rapidinho que frita ela. Aí eu já venho com a cebola vermelha, que eu gosto de utilizar bastante também. Acredito que ela é mais saborosa do que a outra, mas eu gosto das duas. Aí já coloquei e deixei fritando. E enquanto isso, o arroz e o feijão estavam terminando de cozinhar. E no instante a linguiça fritou também, como vocês podem ver, bem rapidinho. Percebi que a quantidade de arroz estava muita para fazer o baião, então eu fui lá e tirei mais ou menos a metade do arroz, que já estava cozido, já estava no ponto certinho. Eu deixei ele bem soltinho, por conta que eu ainda ia colocar o feijão dentro, né? E deixar secar a água, né? E colocar os temperos também. Então por isso que eu não deixei o arroz cozinhar muito, mas estava no ponto, não estava cru não. Tava ótimo. Já fui tirando a pressão da panela de pressão e fui olhar as batatas, que estavam ótimas já estavam bem fritinhas. E coloquei aí no prato para vocês verem. Olha que coisa linda e fica muito saborosa, muito boa mesmo. E ele também já estava no ponto certo, bem cozinhadinho, mas não esbagaçado, sabe? Cozinhado mais inteirinho. Então eu coloquei uma quantidade que eu acho suficiente na panela. Eu gosto que fique tanto a mesma quantidade de feijão como a mesma quantidade de arroz. Então eu fui colocando e coloquei também o caldinho do feijão junto para poder pegar o gosto. Aí eu já tinha partido os temperos, que foi cebola,
pimentinha e coentro. Ainda é aquele coentro que eu congelei, o cheiro verde, né? Coentro com cebolinha. Aí também coloquei alguns temperinhos secos, que foi o pega-marido, um temperinho para feijão, pimenta do reino e um pouquinho de colorau para dar cor. Aí mexi tudinho e pronto, o tempero do baião é esse. E o meu almocinho foi esse, meninas: baião, linguiça frita, batata na airfry e só. E ficou uma delícia. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar meu joinha. Ficarei muito grata. Tchau, tchau!